E sobre o perdão, irmãos, que é a palavra desta tarde, tenhamos claro isto aqui. A nossa salvação foi proclamada pelo perdão dos nossos pecados, mas muitos não chegarão a Deus não pelos seus pecados, os quais foram perdoados, mas por não ter perdoado aqueles que o procurou o perdão. Isso é pesado, isso é grave, e o povo está esquecendo disso, porque perdoar é exercitar o amor, perdoar é exercitar a caridade, perdoar é ser cristão. Glória ao nome santo do Senhor. E o fundamento disso está dentro da palavra. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, Deus os perdoará. Mas vem na sequência, se vocês não perdoarem, o Senhor não os perdoará. Lá em Mateus, na oração que o Senhor nos ensinou, diz que o Senhor nos perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E se nós não temos o perdão no coração, o Senhor diz bem claro na palavra, quando estiver com seu adversário, acerta-te um acordo com ele enquanto estiver no caminho, para que não seja o caso que seja levado ao juiz e do juiz ao rei, e tu seja lançado na prisão. E quantos que estamos neste mundo, vivendo debaixo de um peso na nossa alma, no nosso coração, sofrendo amarguras, rancores e enfermidades que nos tomam por estarmos presos numa prisão só pela falta do exercício do perdão. E hoje Deus manda esta palavra: você quer libertação? Perdoe. Glória ao nome do Senhor. Quer ser liberta, quer ser liberto, quer que entre na tua casa a paz novamente venha reinar, olhe bem para o teu coração e veja se dentro dele não há, em algum momento, a falta de perdão por alguém que te procura. Irmãos, esta palavra, ela requer de nós muita atenção, porque, irmãos, fomos perdoados por Cristo. Numa outra parte, a palavra diz de um senhor que, chamando um dos seus servos que lhe devia uma grande quantidade de ciclos de ouro, ele disse para ele que lançasse ele na prisão, vendesse ele, sua mulher e seus filhos, e aquele servo, humilhando-se, pediu perdão, e o seu senhor o perdoou. E logo em seguida, aquele que foi perdoado, pegando no pescoço de alguém que lhe devia 100 denários, dizia para ele: me paga o que você deve. E os conservos, vendo, não se conformaram com aquilo, porque a dívida dele para o seu senhor era impagável. Aqueles ciclos de ouro era uma fortuna que o homem, segundo o que se diz nas Escrituras, como algo como 200.000 anos de trabalho não pagaria. E 100 denários, 3 meses e pouco, são 100 dias, ele foi perdoado de uma dívida impagável e não perdoava uma que trabalhando aquele homem lhe pagaria. E quantos que fazem isto? Cristo nos perdoou de algo impagável, do pecado que foi trazido ao mundo e da condenação da morte eterna. Não tem dinheiro que pague. E um irmão e uma irmã chega para você por uma ofensa, ele te diz: me perdoe, e você diz: não perdoo, eu tenho a razão. A tua razão vai tirar você do caminho da salvação. Glória ao nome do Senhor. Mas se esta palavra hoje alcançar você, santo é o Senhor, sairás daqui um pouco mais crente. A tua casa será visitada, porque quando exercita-se o perdão, sai da prisão que foi colocada pelas suas próprias mãos. Irmãos, esta palavra do perdão é tão pesada e séria que os apóstolos que seguiam o Senhor, que estavam no caminho com Ele, vendo os seus sinais, eles viram milagres, irmãos. Eles viram obras que são, para nós, nos dias de hoje, alguns poderiam chamar de fantásticos esses testemunhos contados. O morto de 4 dias ressuscitar, o paralítico sair andando, o cego vendo, o surdo passa a ouvir, o possuído por legiões de demônios
é na hora liberto. Aquele com 38 anos esperando uma libertação, uma palavra do Senhor e ele foi liberto. A filha de Jairo, a contar tantas obras que não a palavra sequer registra porque não caberiam, mas quando o Senhor disse para eles: perdoa o teu irmão 7 vezes ao dia, aqueles que viram tantos milagres disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Tinha fé para curar, tinha fé para ressuscitar os mortos, mas pediu fé para perdoar. Glória ao nome do Senhor. Temos fé para pedir que Deus nos liberte de enfermidades incuráveis, temos fé para pedir que Deus abra portas que estão fechadas, mas quantas vezes nos falta perdoar alguém para que Deus cumpra um milagre na nossa vida, e hoje Deus nos exorta por esse conselho: o momento em que você perdoar, a obra chegará na tua casa. Glória ao nome do Senhor. Tenha uma mente sã, um coração limpo e puro, que você possa, por esta palavra, irmão e irmã, Deus sabe por que vem esta palavra, para que nós saiamos deste santo culto leves, libertos. Vamos congregar e queremos sair libertos, vamos orar e queremos uma libertação na hora. Mas se nós não temos um coração preparado, como poderemos nos achegar a Deus? Se Cristo, seu Filho, foi oferecido para nos perdoar, e quando estando na cruz, ainda sendo lancetado, olhou para os seus adversários e disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia, mas eu não tenho força de perdoar. O Senhor te ensina por esta palavra: veja o teu adversário, o teu opressor, como alguém digno de misericórdia. Glória ao nome do Senhor, porque esta palavra te fará crescer, me fará crescer. Cresça por ela, e aquele que precisa do teu perdão, ou a quem você precisa pedir perdão, veja como alguém que precisa de misericórdia, e chega-te com a humildade depois desta palavra, e o Senhor te diz por ela: o que você está buscando depende só de uma obra sua e não de Deus. Glória ao nome do Senhor. O que depende de Deus, Ele já fez, nos perdoou. Perdão não é sentimento. Alguém diz assim: eu não sinto. Perdão é decisão. Ou você perdoa ou não perdoa. Sentir é amor, misericórdia, tristeza, alegria. Isso são sentimentos. Perdão é decisão. Deus olhou para este mundo, lamaçal de pecado, charco horrível de lodo, e olhou, e não vendo nada que o homem veria, Deus olhou no meio deste lodo a tua, a minha, a nossa alma, e pegou como se fosse um lixo do mundo e disse: vou limpar, vou perdoar e vou salvar. Glória ao nome do Senhor. Veja a obra de perdão e salvação que Deus fez. E nós, na nossa razão, não perdoa isso, não perdoa aquilo, porque eu tenho razão, porque eu estou certo, eu sou deste jeito e essa é a minha natureza. E o Senhor mostra esta palavra para nós e diz: a natureza de Cristo prevalecerá na igreja. Guarda esta palavra. Glória ao Senhor. Se estiver desligado nesta terra, estarás desligado lá no céu. Irmão, a linha da palavra e do conselho é o perdão e a misericórdia. Exercitemos isso para alcançar de Deus confiança com Ele, e a salvação da nossa alma, e a misericórdia nas nossas orações. É certo que esta palavra incomoda-nos. Por que nos incomoda-nos? Porque a nossa carne não está preparada para isto. A nossa carne não está preparada para isso. Mas guarda isto aqui: quando Herodes e Pilatos, Cristo chegou em Jerusalém, os dois eram inimigos, e há tempos não se falavam, mas está escrito na palavra que por e pelo interesse a Cristo se fizeram amigos. Dois homens que se tinham por poderosos. Na chegada do Rei da Glória, o verdadeiro poderoso, fugiu a inimizade e amigos se fizeram, porque aonde chega Cristo não tem como prevalecer o poder do mal. Se você receber esta palavra, Cristo entra no teu caminho, e o que está separado o Senhor une pela força da palavra.
Glória ao nome do Senhor. A falta do perdão separa matrimônios, separa famílias. O amor ao dinheiro desune família. A briga pelas coisas terrenas desune famílias. Mas quando o perdão e a misericórdia entra e a compaixão de Cristo vai, Ele une o que está separado. E nesta tarde o Senhor vai unir muitas coisas que estão separadas por força do nosso adversário. Irmãos, pela força da palavra, diz Deus por esta palavra, não aqui um mero homem que está apenas transmitindo, mas a força da revelação e daquilo que o Senhor traz pela inspiração divina. Aonde está a confusão? Se crerdes nesta palavra, haja paz. Haja paz, revista-te daquilo que vem na palavra como força de Deus, das armaduras do céu, revista-te disto, e bem-aventurados serão os teus pés, porque aqueles que anunciam a paz são bem-aventurados. O Senhor te reveste hoje com esta palavra. Vai em nome do Senhor Jesus consertar o que está quebrado, e o Senhor te diz: serás, pois, tomado por Deus em virtudes, e sobre a tua cabeça diademas de fogo cairá do céu, e não prevalecerá as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, porque quem ganha com a desunião é o príncipe das trevas, mas hoje é anunciado a perda dele e o ganho de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Que seja, pois, as famílias na terra abençoadas, e queira Deus que esta palavra toque o seu coração. Glória ao nome do Senhor. Irmãos e irmãs, o que é que nós buscamos do Senhor pelas nossas orações? O que é que nós buscamos? Buscamos o perdão das nossas faltas. Todos os dias oramos: Senhor, nos perdoa. O que a irmã e o irmão, e você que está ouvindo esta palavra, sentiria se quando você orasse, Deus falasse com você como voz humana para você ouvir e dissesse para você assim: filho, você está me pedindo isso, mas você errou ontem e eu não te perdoo. Mas pai, tu és a fonte do perdão. Eu posso ser, mas a fonte se fecha para você. Já foram tantas as vezes que você fez, não tem mais perdão aqui comigo. O que você se sentiria? Fale, irmão. Isso aqui é para todos. Não pense o irmão que porque é um ancião, ou um cooperador, ou um presbítero que está pregando, que tem privilégios. Se não perdoa, não pode pregar. Se o coração não é um coração de paz, como pode anunciar a paz? Como podemos orar, chegar no santuário de Deus e fazer uma oração, e fazer um pedido ao Criador, se o nosso coração traz o rancor, traz a desunião? Mas se o teu coração hoje for curado desta enfermidade, o céu se abrirá na tua vida e você se surpreenderá. Glória ao nome do Senhor.